Olá, eu sou a Júlia. Olá, eu sou o Christian. E você está no Convocação Podcast. Hoje temos a honra de receber um querido sacerdote do Sagrado Coração de Jesus, deoniano, Padre Diego. Muito obrigado pela sua presença hoje, Padre. Faça as honras da casa, se apresente para o público da nossa diocese, né? Que prazer estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande. Júlia, Christian, obrigado pelo convite desde já, né? Eu sempre que venho em Blumenau me sinto muito em casa, porque na verdade também sou daqui, né? Sou deoniano, embora tenha saído do Garcia do Progresso há bastante tempo, quando era muito jovem ainda, mas sempre voltar para cá é uma alegria muito grande, e ainda mais numa ocasião como essa aqui no podcast, Convocação. Então, muito obrigado pelo convite, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Pois é, antes ali nos bastidores a gente estava conversando e eu descobri que o senhor é natural daqui. Conta pra gente então um pouquinho assim desse início vocacional, como que o senhor conheceu a congregação, enfim, como que foi esse chamado? No fundo, foi tudo muito de Deus, o modo como as coisas foram acontecendo, porque eu também fiz, à época, acompanhamento para entrar aqui no Blumenau no seminário, e daí, desde pequeno eu dizia que ia ser padre. No dia da minha ordenação eu disse que não sabia quando que Jesus tinha passado na minha rua para me convidar, porque desde muito pequeno eu tinha o desejo, né, o interesse, a intenção, né? E tanto que a gente tinha missa, meus pais, a gente tinha missa lá na Santa Isabel, na paróquia, e eles ficavam no meio para trás, eu falei, não, eu quero ver o que está acontecendo, eu vou lá, eu ficava no primeiro banco sozinho para ver a missa, tinha assim uma curiosidade, uma vontade de aquilo me atraía muito. E comecei a fazer acompanhamento vocacional já com 10, 11 anos. Nossa, novo. Para entrar no seminário, né? Foi logo quando foi criada a Diocese de Blumenau, no ano 2000, assim que vieram para cá os seminaristas, o Dom Angélico criou o seminário. Eu já fiz estágio também aqui, o seminário era na Fortaleza ainda, então conheci todo aquele grupo de primeiros, né, vocacionados da Diocese. A congregação surgiu assim, eu ia dizer do nada, mas foi Deus que colocou, porque a minha paróquia sempre foi diocesana, embora tinha um padre que tinha saído da congregação, né, e estava fazendo uma experiência aqui em Blumenau. Nessa experiência, ele trouxe um outro padre do seminário, né, o padre José Francisco, para fazer um trabalho vocacional. Aí eu vou contar os detalhes, não sei se a gente tem tempo, vou contar. Fica à vontade, padre. Depois vocês cortem aí, né? Mas nesse trabalho vocacional, e de como Deus faz os caminhos dele, né? Porque eu era coroinha, esses dias veio aqui a Leila, né? A gente era coroinha Isso, junto. veio. A gente era coroinha junto. Vocês eram coroinha juntos? Nós éramos coroinha juntos na paróquia lá. Ela era um pouco mais nova aqui, mas a gente começou junto na caminhada, né? O padre foi na minha paróquia e daí ele celebrou Domingo de Ramos. Ele disse assim, afinal, olha, eu trabalho no seminário, ele trabalhava em Corupá, onde hoje eu moro. Eu trabalho em Corupá, no seminário. Se por acaso algum jovem daqui tiver interesse, desejo de conversar, conhecer o seminário, enfim, a caminhada, pode ficar à vontade de falar comigo. Bem, a essa altura, isso deve ter sido em 99. Eu já dizia que ia ser padre, um moleque metido, que eu era mais metido do que eu sou hoje, né? Ainda sou bastante, mas eu era mais. Aí cheguei em casa, a mãe falou assim, e daí? Falou com o padre? Porque era a minha chance. Eu tava de coroinha, do lado dele, tipo, era meu momento de falar com ele. E eu não tive coragem. Naquele momento, não tive coragem de chegar. Mas ficou pensando como já. é que eu vou chegar nesse cara e falar, né, que eu quero, eu sou um menino, né? Daí minha mãe em casa, pronto, ele deu peso de consciência. Ele falou, que arrependimento. Porque aí você pensa, o que vão pensar, o que vão dizer e tal, eu já fiquei arrependido. E daí como Deus vai dar os caminhos dele, né? Naquela semana, na segunda e terça-feira, ele foi no meu colégio, o mesmo padre. E ele foi na minha sala de aula. Nossa. Ele foi em algumas salas de aula, inclusive na minha. E eu nem precisei falar com ele. Porque no final dele deu uma palestra sobre vocação, falou sobre os caminhos, tal, vida do leigo, sacerdote, o consagrado, né? Deu um curso vocacional ali. E ao final ele deu uns papeizinhos para botar o nome, né? A sala que cursava e tal. E se tinha algum interesse em conhecer o seminário ou algo assim. Saber mais de vocação. Daí eu, corajoso, botei que sim, dobrei o papelzinho e entreguei para ele. E beleza, então ficou por isso. Deu uns 2 meses depois, chegou na sala de aula a diretora do colégio,
Eu penso uma mulher que era bem brava. Uma mulher, né? E também eu não era tão santinho assim. Sempre fui meio de aprontar as coisas no colégio, né? Ela vem na porta, bate e diz assim, Diego, vem aqui. Eu falei, meu Deus. O que eu aprontei? Que eu não fiz nada, né? Tipo assim, sabe? E a gente foi caminhando assim, em silêncio. Eu falei, meu, cara, aquele peso de consciência. Daí ela disse assim, o padre tá aí, quer falar contigo. Acho que você queria falar com ele e tal. Eu falei, ai. E daí começamos a conversar. E o padre, claro, era deoniano, né? Então foi tudo assim, do jeito que tinha que ser. Deus deu aquele jeito dele, sabe? Mesmo quando eu não tive coragem de dizer que sim lá como coroinha, ele trouxe o padre no meu colégio. E o padre começou a frequentar a casa dos meus pais. Então ele vinha a cada 2, 3 meses, frequentava. O café era muito gostoso também, não era só por causa da minha vocação, mas tinha um café envolvido. Aí ele começou a vir ia fazer um acompanhamento bem sistemático vocacional. Na época tinha curso vocacional por correspondência. A gente fez, olha como a gente é velho, né? Prova como a gente é velho. Ele me enviava uma lição pelo correio com uma avaliação. Eu estudava a lição, fazia a avaliação e reenviava para ele. Ele corrigia essa avaliação, mandava uma lição, uma avaliação novas e mandava outra corrigida. Mas isso Foram 20 módulos. Isso era o acompanhamento vocacional ainda? Vocacional. Tudo isso no tempo antes de ir pro seminário. E isso me ajudou a ter um pouco de clareza na hora de escolher. Porque, para mim, mais difícil do que escolher entrar, para mim era mais ou menos claro, né? Que eu queria ser padre, que eu tinha essa vontade. E depois a gente vai purificando o desejo, Deus vai lapidando, a formação serve para isso mesmo, para ir se melhorando, se lapidando, né? Como Deus vai fazendo uma joia da pedra bruta que a gente é. Mas isso me ajudou muito a saber, e aqui é a dificuldade, para onde ir. Porque eu tinha feito aqui os estágios também, eu conheci diocese, eu conheci muita gente aqui era muito bom, mas eu precisava tomar uma decisão. Então, eu sabia que queria ir para o seminário, mas não sabia onde. Então, o curso que eu fiz ali me ajudou a ter um pouco de clareza da vida religiosa, como é que era, a vida diocesana, como é que era, as diferenças, as distinções, o que cada jeito e cada lugar tem de diferente. E me lembro muito bem quando ele veio na minha casa, e era novembro, porque ele ia novembro de 2002, e ele disse assim, olha, se você for ficar na diocese, está tudo certo, né? Só que eu preciso de uma resposta, porque eu tenho que matricular no colégio. E aí eu faria o ensino médio no seminário, seja na diocese, eu já queria entrar, eu louco para entrar o quanto antes, então na data de limite eu já queria ir. Então ele disse, olha, só que eu tenho que matricular o colégio. Daí eu estava na sala de casa, meus pais, eu e o padre. Daí ele falou, preciso de uma decisão, eu queria sair daqui hoje com ela. E uma criança de 14 anos, eu olhei para meus pais, esperando vir uma resposta, e o pai só ficou me olhando, a mãe ficou me olhando e disse, eu não vou dizer nada. Então eles não falaram uma palavra, nem para dizer vai com ele, nem para dizer não vai, fica nada. Eles deixaram assim... Eles deixaram... A decisão é tua. Assim, Foi naquele momento que o senhor tomou a decisão? Foi ali que eu tomei a decisão. Foi nesse momento que eu optei para a congregação, sabe? E muito do que, na época... Claro, eu falo, Deus vai lapidando a gente depois. Ele tem os caminhos, o jeito dele. Mas ali naquele momento contou muito o acompanhamento vocacional, sabe? O cuidado, né? E a experiência própria no seminário que fiz também na congregação. O carisma, não, porque não tinha muita clareza carismática, não tinha muito... Como é que foi esse conhecer, assim, do carisma deoniano? Como é que foi pro padre, essa descoberta? Foi depois, eu digo assim, foi depois de... eu conhecia Padre Deon, que no estágio fala de Padre Deon, fala do coração de Deus, mas no fundo, a primeira coisa que tem são coisas práticas. É dizer assim, o religioso não mora sozinho. E não é que é uma coisa ruim, uma coisa boa, é uma coisa distinta. Por um diocesano, morar sozinho é a vocação dele, faz parte, e ele sabe disso. Então ele pode ter 1, 2 vigários, mas normalmente vai estar o padre numa paróquia com o seu povo e é a vocação, é o jeito. Para um religioso, não. Tem um jeito diferente, tem comunidade, tem um modo, tem... A vida em comunidade é diferente. A vida em comunidade, então é um outro modo de vida que para um serve... E para outro não, é que nem a vida monástica, para alguns serve, e serve muito bem,
Agora não vai pedir que eu vá lá no mosteiro e fique sem falar por 4, 5 dias. Vai ser para mim muito complicado. Não é o meu estilo de vida, não é o meu carisma. Então chegaram no seminário e daí depois, né? E daí muito bem, a ida, dia 9 de fevereiro de 2013, dia que a gente fomos me levar. Ninguém acreditava que eu ia, porque eu era terrorista, né? Eu disse que eu aprontava. Então eles foram me levar, a vizinhança inteira. Foi alugar uma van, foi meus pais, meus avós e tal, até Rio Negrinho me levar. Foi a vizinhança inteira? Foi a confusão, foram os meus tios, minha avó, a vizinhança e tal, Era pra ver. o evento do Porque ano. imagina, né, que aquele rapaz que estava aqui com a gente ontem, né, agora vai pro seminário e tá desejando ser padre. É como eu dizer assim, mas esse... Houve algum questionamento? Muito. Houve. Muito questionamento. Dizer assim, por que ele quer ir pro seminário? Ninguém quer namorar com ele. Então, assim, no fundo, isso é um problema pro jovem. E depois que eu acompanhava, depois já de padre, que eu acompanhava os vocacionados, às vezes no colégio, às vezes no convívio, os próprios pais, hoje em dia, eles dificultam um pouco fazendo algumas questões que não fazem parte, sabe? Não tem um porquê e um Sim. pra quê. Então o padre acha que isso influencia na decisão Influencia. Mas sabe que, abrindo um parênteses assim da sua história, né, padre? Eu já estive em conversas em que os pais falaram assim, porque falaram que o meu filho, daqui a pouco, ele tá indo tanto na igreja que ele vai se tornar padre. Deus me livre, falaram bem assim. Nossa, pra mim foi Mas um é choque comum esse isso, tipo de porque... questionamento? Comum. Hoje mais do que nunca, porque até se reza pelas vocações e as pessoas querem, desde que seja na casa dos outros. O meu filho, não. Sabe? Pois Minha é, mãe já era o e- contrário. Da minha mãe, o sonho dela era ter um filho. O meu sonho É. também. Eu vou casar em junho e eu falo pro meu noivo. Ai, nossa, que, assim, é uma bênção se Deus permitir que um dos nossos filhos seja... Ou uma religiosa, né? Um seja padre. A padre. minha mãe ou vai dizer irmã. assim, a mãe dizia assim, que ela sempre achou que era coisa de criança que ia passar. Ah, Isso é? aqui é coisa de Sério? criança, que uma hora passa. Aí eu brinco, mas a Mas sorte ela é que até tinha hoje esse nunca sonho? passou. Não. Eles tinha essa nunca me influência, incentivaram. Assim, de dizer, Não. Diego, tu não quer Não. ser padre, tu Não. nunca pensou... Não? Não, Que foi interessante. uma coisa assim. Meus pais, eles eram de missa, eles constantemente do domingo, ok? Mas começou um desejo, assim, muito meu. Então, a vizinhança tinha novena, às vezes eles não iam, eu ia. O grupo de coroinhas, assim que fiz primeira comunhão, comecei a participar. Então, às vezes eu passava o sábado na igreja, de manhã tinha catequese, à tarde coroinhas, aí vinha em casa, banho, ia pra missa. Mas eles também nunca te desestimularam. Não, nunca se opuseram a nada, sabe? Nunca se opuseram nem com a minha ida no seminário, nem pra minha escolha. Aí depois eu descobri, minha mãe queria que eu ficasse aqui. Claro, Sim. qual mãe que não quer o filho perto, né? Sim. Filho único, padre? Não, tem minha irmã, Ah, tá. né? Ok. Ela é mais nova que eu, 5 anos, a Dani. Mas ela queria que eu ficasse perto e aquela coisa. Não, imagina, você tá em Blumenau, é mais fácil. Às vezes a pastoral acaba, você pode ir lá, vai visitar e tal. E daí eu ia pra uma cidade, hoje é um pouco mais perto da nossa consciência, mas parecia que era um outro mundo, Rio Negrinho, longe, né? Então, e vinha pra casa com pouca frequência, vinha nas férias de julho, vinha na Páscoa, não podia vir assim com uma regularidade, né? Então, mas nunca se opuseram. Nunca disseram nem vai, né? E nem... E nesse período, alguma vez, o padre pensou em desistir? Não, eu decidi sair uma vez. Ah, Eu decidiu tomei a sair. decisão. Aconteceu assim, no meio do caminho, eu já era religioso, tinha 2 anos de votos. Frater. Frater. E a gente tem no meio Tava do... na... Ah, não. Eu tava antes da teologia. Antes da teologia. Depois do tá. noviciado, no caso. Sim, Depois do noviciado, tem 2 anos de estágio. E no meu estágio, ali no meu período de tirocínio, aconteceu uma coisa muito estranha em casa. O ambiente ficou estranho. E daí pensa, a gente que é religioso, nós o tempo todo, a gente tá juntos. Né? E a gente mora com quem não escolheu morar. Isso um casal, ele escolhe com quem vai morar e com quem vai conviver a vida inteira, mas é uma escolha dele. No nosso caso, não. Hoje a gente mora em 6, amanhã eu sou transferido, vou para outro lugar, moro com outros 2, que também não escolhi, que me colocaram. Daqui a pouco eu moro com outros 3, que me colocaram. E aí, a experiência que eu vi naquele ano foi muito ruim. Mas era uma coisa que não era particular, era da comunidade. Foi um ambiente muito, muito ruim. A ponto que eu comecei a pensar assim, gente, se eu sair daqui e viver minha vida lá fora, eu vou ser muito mais feliz. Eu posso ter minha esposa, meus filhos, uma vida normal, do que ficar... Porque sempre as coisas dentro têm um peso maior. Dizer, não,
uma pessoa faz, ok, um padre fazer, um religioso fazer, é fora um pouco, não é normal. Então o ambiente foi muito ruim, mas assim, de um não falar com o outro direito, de fofoca, aquilo me fez muito mal. Daí, eu fui até onde eu consegui, e eu disse, eu vou sair. Eu vou... Chegou a falar Não com o dá seu mais. superior? Aí que começou a confusão. Porque e aí eu pensei muito, pensei. Chorei, e sofri muito, assim, e decidi, tomei a decisão de que pra mim deu. Fui falar com ele, só que o meu superior, e aí Deus avacalhou comigo mais uma vez, né? Porque o meu superior, ele era psicólogo, e ele tinha me atendido no ano anterior no noviciado. Então ele me conhecia Então, já muito conhecia, bem, muito bem. Assim, com profundidade, né? E daí depois ele veio morar junto comigo na casa, e depois a gente morava juntos. Ele falou, padre. Aí ele chegou de viagem, eu falei, que ele falou com o senhor hoje à noite? Eu lembro dos detalhes, era noite chuvosa e tal. E disse pra ele, padre, pra mim deu, eu vim aqui comunicar ao senhor que eu tô indo embora. Então, até liguei pros meus pais esses dias, já fui alertando que a coisa não tava boa, dá, né, pra começar, assim, pra não pegar de uma vez. De surpresa, De né? surpresa, eu falei assim, olha, pra mim deu, não dá mais, e então eu vim comunicar ao senhor que essa semana eu vou embora. Aí ele ficou assim parado, um gaúcho ogro que ele era, né, e virou pra mim e falou Estilo assim... Padre Chiru, assim. De estilo assim, Estilo né? assim. Bem caminhoneirão, assim, né? sim. De caminhoneiro. Parece o Chico Vendedor Raiz, assim, um negócio bem... Aí ele virou pra mim e falou assim, você não vai sair. Eu disse, não, padre, o senhor não entendeu, eu não tô pedindo. Eu vim comunicar ao senhor. Ele disse, não, você não vai sair. Eu falei, não, padre, eu vou sair. Aí ele virou e falou assim, eu estou te proibindo de sair. Porque o problema não é teu e não é sua vocação. Não é nem humano e nem vocacional. O problema está fora de você. Só que você não consegue enxergar isso. Nossa. Ele me jogou no chão, né? Falou assim, o problema não está aí dentro. Vocação você tem, você está bem humanamente, mas você está absorvendo um problema que não é teu, é da comunidade. O problema não é teu. Aí, claro, eu já estava em prantos aqui, chorando e tudo mais, e ele me proibiu, ele literalmente me proibiu de ir embora. Por isso que eu não fui. Por isso, naquele momento, e eu, assim, pra mim, eu tinha já passado o fio da decisão. Pra Sim. mim, tava clara a decisão. E não fui porque ele não deixou ir embora. Daí, começamos a nos reunir e tal. Foi bem na troca de provincial. Então, ele sugeriu que eu mudasse de casa. Eu tinha mais 6 meses ali, depois ia pra teologia. Então, eu, tipo assim, olha, pra te ajudar, vamos conversar com o provincial novo pra você ir pra uma casa nova. Eu falei, beleza. Saio desse ambiente. Se o problema for no ambiente, eu saio. A gente vai para um ambiente novo e resolve isso aqui. Beleza. Aí nos reunimos com o super provincial novo. E foi assim a reunião. Foi no noviciado. E o padre do noviciado disse, não, a gente acolhe aqui então. Já que o problema... Ele explicou e tal. Então a reunião foi... Como a gente tá aqui assim na mesa. Eu falei tudo que tava sentindo, aquela coisa. Uma hora de conversa, partilha. O padre psicólogo falou assim, olha, é bom que ele saia de lá e tudo mais, ele precisa de um ambiente novo, nem que for por 6 meses. Daí o outro padre falou assim, eu acolho ele aqui, ele pode ajudar aqui nesses 6 meses e vai fazer bem pra ele, pra casa. O superior falou assim, ele não vai. Ele vai continuar lá onde ele tá, mais 6 meses. E assim foi? Eu fiquei mais 6 meses. E como foram esses 6 meses? Foram péssimos, foram horríveis, foram... Mas assim, mas com eu... certeza... O senhor saiu com algum aprendizado desse tempo. Mas aí apareceram elementos que foram muito de Deus. E aqui eu vou fazer uma revelação muito pesada que vai ficar depois na internet, eu tô ferrado. Por exemplo, eu encontrei com um amigo, e na época não tinha ainda o WhatsApp, não tinha redes sociais, estavam começando, tinha outras coisas e tal. Encontrei com um amigo e eu, de fato, não estava muito bem. Era um ex-seminarista já. Ele falou assim, Vato, o que tu tem? Eu falei, não tá legal, mas tá tudo certo. Ele falou assim, ele depois me enviou por e-mail um pagode. Que é aquele do Revelação Tá Escrito, vocês conhecem? Conheço. Ele me enviou aquilo. Não, a letra é muito boa, a letra é uma verdadeira oração. Tá, mas eu tinha pavor de pagode. Falei, cara, o que esse cara, com essa música ruim, né? Mas beleza. Aí tava lá no e-mail, eu falei, vamos ouvir pelo menos, né? Sabe o que é uma música fazer muito sentido?
a letra fazia muito sentido. Eu falei, Por isso que o padre ama pagode hoje? ali que mudei totalmente. E isso Cara, estragou eu sou minha vida. obrigado com isso. Isso estragou minha vida. Cara, na pandemia, eu tava conversando com o padre Diego, eu não lembro, acho que era 2020, logo no primeiro ano, assim. E quando começou a estourar live, assim, da galera do, tipo, do sertanejo, pagode, todo mundo tava fazendo live, né? Aí eu lembro que um dia, cara, eu chamei o padre pra conversar por algum motivo, não lembro direito. E aí, padre, como é que tá? Tudo bem e tal? Ah, eu precisava conversar com o padre. Aí, o padre tem um tempinho pra mim? Ele, não tenho tempo. Dele, cara, vai... Não, ele não falou que não tinha tempo. Ele falou assim, cara, vai começar a live do Pichote agora. É, tipo assim, prioridades, né? Prioridades e tal. Eu pensei que ele tava zoando comigo, porque ele é muito cômico. Não, isso é coisa tua. Aí ele, não, é sério, tal. Daí ele pegou e mandou uma foto, tipo, da televisão, esperando começar a live, sabe? Tipo, da contagem regressiva, assim. Eu falei, não, beleza, padre. Não, tá tudo certo. Não, falamos depois, amanhã. Depois da Não, live. Amanhã tem tempo o dia Aí no todo. outro dia a gente conversou, sabe? Mas, cara, isso aí, eu nunca mais esqueci disso aí. O Guilherme E até descobriu então- recentemente o pagode católico. Até então... Meu, eu tenho... Como é que é da Shalom? Sim, Morelzinho. Isso, E daí ele viu que cara. a Cola de Deus Eu já também gostava lançou. antes, assim, né? Os meus rolês, né? Antes era assim, né? Eu adorava ir num pagode e tal. Então, depois que eu descobri, eu me apaixonei, né? Eu sempre fui muito musical. Meus pais em casa, muita música, eu gosto de folia e tal. Mas ali o pagode tomou conta de jeito assim que, comecei a ouvir aquele negócio. E outra coisa que me ajudou muito foi, e é assim que eu falo que foi a questão de Deus naquele momento, foi o JU. Nossa. Foi exatamente aqui que ele apareceu em Jaraguá. Porque eu estava assim, em casa naquela situação, e daí me convidaram para ajudar no Onda. Porque, sim. olha... São os menores, né? São os menores. Mas São os menores. como Deus vai encaixando as coisas, as peças. Mas no Onda, era para 2 noviços ajudarem e o padre não deixou. E aí o Elcio lá em Jaraguá ficou perdido e falou assim, quem que vai me ajudar? Ah, tem um frater lá em Corupá que pode te ajudar. E ele me levou pro Onda, só que daí, claro, os jovens de sala, todos eram do JU. Daí foi assim, amor à primeira vista. Assim, eu entrei de cabeça no JU e eles me ajudaram de um jeito que eles não têm noção a passar por aquilo ali, sabe? Eu conheci o padre Diego, dessa época de JU, né? Graças a Deus o padre Diego foi o padre do meu retiro. E, cara, é assim, ó, eu aprendi a admirar padre, né? Foi um momento ali que me trouxe pra igreja, o JU, né? Por causa do padre Diego. Porque a gente tava, né, vivendo o retiro e tal, e aquela coisa já tinha me emocionado muito lá dentro. Aí chega um padre totalmente cômico, assim, sabe? Levando as coisas numa leveza e fazendo muita piada e tal, ensinando mais de um jeito divertido. E eu achei, cara, que legal esse padre. Né? Porque até então, padre pra mim era tudo chato, rabugento, né? Quando tu não tá no meio, né? Tu vê de fora, é isso. Sim. E, cara, que cara legal, que padre legal, né? Pô, quero conhecer mais sobre ele, sobre outros padres da congregação, Existe né? aquela frase, né, que diz invocação acertada, a vida é feliz, Ah, né? Isso, e, Então- cara, e o padre caiu como uma luva, eu acho, pro EJU, pelo jeito dele, né? Tanto Pra que quem agora não sabe, gente... vai ter EJA no final de semana, eu não vou estar, porque já tinha outro retiro de jovens e querem me matar lá em Jaraguá agora. Porque eu vou estar no Imagina, não sei o que é. imagina. Mas aí eu... Então, Mas eu ele é tenho uma um- gratidão profunda Sim. por todo o movimento, porque me ajudaram no momento que eu mais precisava. Ele é um Sim. padre muito querido pelo EPC, principalmente de Jaraguá do Sul, porque ele teve muito lá, né? Então todo mundo gosta dele. Ele todo mundo um é padre um monte de dizer. muito querido. Não, ele é um padre muito querido. Mas eu gosto muito deles assim. Então, foi nessa... Deus me deu assim, as ferramentas que eu precisava, inclusive um padre psicólogo morando comigo, para me ajudar a continuar, né? Claro, daí depois passou o ano, eu fui pra teologia e... Então não foi uma crise vocacional no... Não, eu digo assim, foi uma decisão séria de ir Sim. embora. De ir embora. E que mensagem que o senhor deixaria para algum jovem que está passando assim por esse período de seminário ou que pensa em desistir? Por um momento semelhante. No fundo, assim, eu gosto muito da história do José do Egito, né? Porque a gente viu na liturgia esses dias. Os irmãos vendem ele, jogam no poço, vendem, que uns querem matar, aí um salva, vendem. Depois José sofre um monte, é escravizado, mas ele tem um sonho da volta por cima e se torna governador do Egito. Quem olha José como governador não sabe tudo que ele passou. Quem olha o padre já formado
não imagina o que ele já passou para chegar ali. Quem olha um casal com 50 anos de matrimônio, não imagina tudo que já passou. Então, quem olha na vitória não sabe como foi difícil chegar onde chegou. Então, quem olha um sacerdote formado, quem olha um bispo formado, não sabe o que tem por detrás, a história que carrega, as dificuldades, as cicatrizes, os sofrimentos. Então, para um jovem que está no seminário, que está em crise, então ele tem que olhar não para o machucado que agora é uma ferida, mas tem que olhar para aquilo que virá depois, para a ressurreição que vem depois. O próprio Jesus, naquele sinal, ele não fica na cruz na sexta-feira crucificado e ensanguentado, ele é glorioso. Então a nossa caminhada a vida inteira é assim, não é só do seminarista, do padre, mas de todo mundo é assim. A gente passa por sofrimentos, por dificuldades, por atropelos, mas para chegar na glória, junto com Jesus, claro. Sim. Então, se você está passando por dificuldade no casamento, no matrimônio, na vocação, a glória vai chegar. Talvez esteja no fundo do poço, que nem José, talvez esteja com os irmãos traindo, como ele passou, talvez seja sozinho, que nem Jesus, só com a mãe do lado, talvez sem a mãe do lado, mas a vitória sempre é certa. Então não precisa ficar preocupado, sofrendo e perder a esperança. Estamos no ano da esperança, né? Jubileu da esperança. Não precisamos desesperar porque a vitória é certa. Claro, quem está totalmente no meio do sofrimento, da dor, da angústia, é muito difícil ver a esperança. É mais fácil depois ler os sinais de Deus, mas Deus não abandona. Né? E mesmo o sofrimento, Deus está junto. Mesmo que às vezes o nosso sentimento seja de abandono, de solidão, mas Deus ele está do nosso lado, nos dá suporte, continua na vocação sacerdotal, na vocação religiosa, no matrimônio, Deus, ele não nos abandona. O padre, e hoje que o padre está fazendo parte desse desenvolvimento da formação, né, de novos sacerdotes? Não tô, cara. Não tá mais? Não, você leu minha biografia errada. Não tô. O padre não tá em Corupá? Tô, mas em Corupá é um seminário sem seminarista. Ah, então vamos lá, eu moro numa casa que já há 10 anos não tem formação. Ah, eu não sabia. Não tem mais. Tem. Porque eu conheço o padre lá do seminário São José de Negrinho. Isso. Mas então, eu morei lá 3 anos, Sim. depois de padre. Foi o meu primeiro lugar de seminarista. E como padre, a primeira missão foi lá também. Foram 3 anos muito bons. Os primeiros e depois de padre. Depois fui a Brusque, então foi no ano da pandemia. Fiquei só 1 ano. Eu achei que eu ia ficar muito tempo em Brusque. Foi assim, aquele sonho de trabalhar na paróquia, com o povo, né? Igual o padre Rodrigo toca com os jovens, aquilo era meta de vida, assim, né? E logo veio a pandemia, fechou tudo, nós ficamos trancados em casa. Então, nesse ano não tinha nada, e a gente ficou 6 padres ali, aí lidando com redes sociais e com mídia, que daí estourou naquele tempo também, né, na paróquia. Então, fiquei 1 ano, e daí, no ano... aí a gente tem tempo para contar a minha história, né? Dia 17 de novembro, dia de Santa Isabel. O provincial que foi eleito me ligou de manhã, mas eu estava rezando. Aí não vi a ligação. Ele mandou mensagem. Aí fui lá, a gente rezou, tomou café. Quando eu voltei pro quarto, na terça-feira eu tinha atendimento. Aí tinha mensagem dele assim: tu tá em casa? Eu queria falar contigo. Falei, cara, eu tenho atendimento aqui na paróquia agora. Aí daqui a 1 hora eu tô aí. Ele morava em Itajaí. Daí ele veio e eu tava assim, o que ele quer conversar? Porque ele tinha sido eleito em outubro e ele ia assumir em março. Ele estava montando a equipe dele de trabalho e tal. Aí comecei, ele deve querer que eu fique com a pastoral vocacional, para acompanhar os vocacionados, porque eu já fazia esse trabalho em Rio Negrinho, então ele quer que a gente volte e tal. Ele tá montando a equipe. Aí conversei com um outro padre lá, fui rezar um pouquinho, para te dar aquela angústia do que o homem quer comigo. E daí ele apareceu. Daí na conversa ele disse assim, olha, a gente de fato está montando a equipe de trabalho nossa para os próximos 3 anos, que é o tempo que dura o mandato dele, e queria que você fosse o tesoureiro da província. Mas a minha formação, ela é só filosofia e teologia. Eu sou um padre de carreira, que eu entrei com 14 anos, então eu sempre fui seminarista. Sim. A minha turma tinha dentista, tinha gente formada em contabilidade, tinha até alfaiate, tinha farmacêutico, tinha um monte de gente, tudo que era coisa. Legal. Eu não era nada, eu era seminarista de carreira. Sim. Gente, nunca fui nada. Eu falei, eu tava pensando nisso. É a primeira vez que eu escuto. Eu tinha uma carreira de seminário. Eu sou seminarista, não sei fazer mais nada.
Daí aí eu falei assim, padre, mas eu sou muito novo pra isso. Eu tinha 32 anos ainda. Assim, meu, era muito, né? Isso às vezes é coisa pro padre mais vivido, tal, que tem mais experiência. Embora eu já tinha experiência na formação, e eu era econômico da casa, e na paróquia, que era aquele, mas com pandemia ficou tudo muito diferente. Aí ele disse, não, mas eu fui tesoureiro provincial, eu te ajudo, eu te dou suporte. Daí eu disse, padre, mas eu tava na formação, eu estudei para aquilo, fiz pós em formação, e agora eu tô na prova, eu tô contente que tá tão bom com os jovens e tal. Aí ele falou assim, pois é, agora você vai se especializar e vai cuidar da gestão da parte econômica da província. Aí ele disse assim, só que eu tenho que ter resposta até hoje, porque amanhã começa a reunião e eu preciso de uma resposta tua. Eu falei, padre, como é que eu vou dizer que não? Engraçado como na sua história, padre, Deus sempre te pede respostas rápidas, né? Eu acho que é porque também eu sou ansioso, ele fala assim, não, se você agora eu também vou ser. Ele sabe com quem que ele tá lidando. Eu acho que é. É isso. Então, aquilo foi assim, foi um negócio assim, é pra hoje. Falei, padre, como é que... Aí a minha resposta foi assim, o meu sim foi assim, como é que eu vou te dizer que não? Quase que nem lá no Apocalipse. Quem sou eu pra me opor à ação de Deus? Sabe? Sim, Tipo, exatamente. como é que eu vou dizer que não? Daí, mas o que me pegou, me deu muita segurança, foi isso que ele falou, não, eu vou te dar... Eu fui, né, eu já fui tesoureiro e eu vou te ajudar. E do trabalho, então, eu fui no ano seguinte, assumi junto com ele, né? Em março, aí fiquei só um ano em busca, fui pro Corupá. Isso E em lá, que ano? em 2021, assumimos, né? Ah, tá. Mas do trabalho em si da missão, é uma missão totalmente burocrática. E o pessoal acha que lidar com dinheiro e tal, lida com tudo menos com dinheiro. Porque a minha missão é cuidar da congregação, mas da questão civil dela, organizacional, a gestão E hoje é o que o senhor contabilidade. faz. Hoje é a minha missão. Minha missão do dia a dia, minha missão primeira é essa. Então, cuidar da questão de organização, contabilidade, setor jurídico, as adequações dentro daquilo que é realidades organizacionais, gestão, governança. Então, olhar para a congregação com esse olhar até um pouco civil, né? Um cuidado civil de organização. O que é melhor, o que não é associação, estatuto, Sim. essas coisas, tudo passa comigo. Padre Renato, que trabalha comigo, junto lá na sede provincial, cuida da questão religiosa, carta para os bispos, comunicações, a parte de comunicação da província com ele. E a minha parte é um suporte burocrático civil. Então, tudo que é Legal. realidade civil... Mas passa a gente comigo. sabe de outras missões também, né, do senhor? Como o papo de Lá vem. sacristia, né? O papo. Ia chegar no papo de sacristia. Tínhamos, não tem como não falar, né? Antes a gente gravou um episódio com o Padre Rodrigo. Claro. Essa pergunta eu não consegui fazer, mas agora eu consegui. Isso, por muito pouco era pra ele estar aqui também agora. Isso, por muito pouco mesmo. Conta pra gente um pouquinho sobre o papo de sacristia. Não, foi uma ideia... vou falar aquilo que eu posso falar aqui, tá? Fala, fica à vontade. Foi uma ideia muito legal. A gente teve, ano passado, a gente foi... Depois da Semana Santa, fomos passar um dia juntos na praia. Aí fomos em 4, 5, 6 padres. E daí lá ele disse assim... Cara, eu queria fazer uma catequese de um modo diferente. Assim, pros jovens. A gente tá com um trabalho muito legal com os jovens lá. E o trabalho com jovens, eu tinha uma participação, porque no tempo que eu passei lá, embora a pandemia, a gente tava aquele recomeço no final do ano. Então a gente fez um movimento com adoração e tal. Já tinha um trabalho anterior, né? Aí a pandemia deu aquela apagada. E a gente tá fazendo um trabalho para recuperar. O Padre Tiago veio depois, aí também acendeu aquilo. E o Padre Rodrigo, então, aquilo estourou. Mas ele disse assim, olha, eu sinto falta de uma catequese, de um momento onde a gente possa falar de temas catequéticos, doutrinais, de um modo descontraído. Aí começamos a conversar, falando assim, aí chegamos num formato, né, de auditório, que é com interação com o povo e tal, e claro, com um pouco de humor dentro, porque também eu gosto muito, né, e desenvolvemos um projeto, que daí chama Papo de Sacristia, que é uma conversa entre o Padre Rodrigo, eu, uma capivara, e um convidado. Então já começa por aí o fator exótico do programa, né? Não tem nenhuma transmissão, nós prezamos por que quem está lá viva aquele momento, então não tem recorte, tem fotografia, tem página no Instagram, pode seguir lá, Papo de Sacristia,
mas não tem transmissão. Quem tá lá não usa celular, não grava. Se a gente vê que tem alguém Não gravando... pode, né, padre? Não pode entrar Se com vê o que tem celular. alguém gravando, a gente chama atenção, pede pra desligar, de verdade. Então tem gente que fica só olhando, né? Pra fazer a experiência de que quem tá ali viva aquele momento. Então não se importe com o celular, não se importe com nada. E a gente conseguiu já ir em 4 edições, lotar todas as vezes o auditório, Que né? legal. Com gente querendo ir e não tendo mais vaga pra participar. Então tá bem Eu já legal. vi que tá bem disputado lá o Mas negócio. vocês têm ingresso, alguma coisa assim? Então, eles criaram um modo na paróquia bem legal, que é umas fitinhas que distribuem, é de graça, né? O pessoal ganha pipoca ainda. O pessoal chega lá, ganha tem- pipoquinha mas e tem um tal. esquema e tal. Então... Tem, Dá pra cobrar um ingresso, não sei como falar, não sei que nome seria, assim? Um cover artístico. Não, mas assim... eu ia gostar. Eu trabalho com a parte financeira, eu acho que gostei, olha, vamos evoluir. Não, calma, padre, não é no sentido financeiro, é mais social, assim, leva 1 quilo de alimento... Então a gente é? faz, leva alimento. Ah, é legal. Então, a gente arrecadou. Isso foi ideia do segundo pra frente. Cara, além de tu ir se divertir, tu faz uma boa ação. Uma boa ação, exatamente. Pô, o pessoal de Blumenau tem na minha mãe, foi com o pessoal daqui, foi Pois é. 2, 3 carros daqui. Porque como não tem transmissão, então não tem como acompanhar em casa, então se quiser ir, Sim. tem que ir lá Né? pra ver. Mas é muito o legal. próximo, o próximo eu vou acompanhar. É, o próximo pra- já combinei com o Padre Rodrigo. Padre, eu vou lá ver no próximo esse negócio. Sim, eu vou tentar ir também. Eu já tinha gente visto, combina. assim, nas redes sociais, mas eu não sabia como que era o formato, assim, né? Só tinha olhado nas redes sociais. Eu só não vou Mas falar mais, porque eu quem acho- quiser ir pode ir lá. eu vale a acho, pena. eu acho que isso é o que deixa o povo mais curioso ainda. Porque Sim. ninguém pode fumar, ninguém sabe o que acontece. Isso. Aí é o que sabe de falar, da galera Mas falar. é legal também sobreviver o momento ali, né? Porque muitas coisas que a gente faz hoje, a gente deixa de viver porque tá preocupado com o postar, ou... vou tirar uma foto aqui pra postar no Instagram, e daí fica pensando naquilo. Ou a nossa cabeça tá no trabalho, tem outro, e ali, como não pode usar o celular, tu vive aquele momento e presta Isso, atenção e ali ri o só, tempo né? todo. Então a gente preza por isso. Cara, Quer dizer, conhecendo a pessoa, eu sei, assim, ó, tu vai rir. Sim. Isso eu tenho certeza. Então, cara, quem não foi ainda tá a perdendo gente faz pra isso, a oportunidade. gente faz um formato. Mas o legal é isso, tem conteúdo, então sempre tem um tema forte. É uma catequese, Uma então, catequese. padre, uma catequese. No fundo é uma catequese, Cara, que legal. com uma né? roupagem... Sim. Com uma roupagem legal, jovem e cômica. Aí tem uma questão do humor que eu acho que... eu acho que o humor faz muito parte... A minha tese de teologia foi sobre alegria. Que legal. Eu acho que, que legal, acho cara. que a gente precisa usar mais disso, porque a gente às vezes tem a impressão de que a igreja é muito triste, A gente é tem muito falado rabugenta, muito isso é nos muito não últimos sei o quê, episódios. e eu acho que Deus tem essa face que a gente Padre, precisa explorar Principalmente mais. os jovens, né? A gente Hoje, fala... vendo esse tempo, né, de internet, como é que o padre vê a parte da evangelização, né, dentro da internet? Eu acho que é fundamental, né? O nosso fundador, né? Deixa eu puxar agora a brasa para o nosso lado. Ele dizia no tempo dele que o religioso ele tem que estar sempre com a Bíblia na mão e o jornal do outro. Eu acho que nos dias de hoje ele diria que devia estar conectado. Bíblia na mão, uma boa conexão do outro, porque hoje o nosso mundo está inteiro ali dentro. Então, claro, a pregação, a evangelização passa por onde o povo está. E onde o povo está hoje? O povo está aqui dentro, tá nas redes sociais, está nas mídias. Então, claro, agora a gente também tem que fazer uma evangelização de um modo bem adequado, de um modo com capricho, com bom gosto. Não pode ser um negócio amador. Olha que maravilhoso o estúdio de vocês. Tem que ser assim. Tem que ser. Tem que ser num lugar adequado, do jeito adequado, sabe? Com qualidade. A gente não... Me parece que às vezes na igreja a gente demora muito a profissionalizar os processos, a profissionalizar os caminhos, os jeitos, até... tem que ser. Acho que não tem como falar hoje de evangelização. Não tem uma paróquia que não tenha uma PASCOM. Tem que ter uma PASCOM, tem que comunicar, sabe? Quando a gente claro, começou o Convocação, a gente pensou, cara, a gente tem tanta gente legal aqui na nossa região que a gente poderia chamar para conversar, para as pessoas conhecer, né? Por que a gente não faz isso? Esse foi justamente um dos motivos da gente começar o podcast, né? Mas me chama muita atenção uma fala do senhor padre, porque eu acho que quando a gente faz pra Deus, a gente tem que dar o nosso melhor, né? A gente passa anos numa faculdade
para uma profissão, a gente estuda tanto para a profissão, a gente passa anos para passar no vestibular. E quando a gente fala de Deus, a gente quer fazer de qualquer jeito? Não é assim, né? A gente tem que dar o nosso melhor ali. Então, eu acho que eu concordo muito com isso que o senhor falou. Em estudar, se profissional, né? Deixar tudo bem bonito quando for para Deus, porque a gente tem que dar o nosso melhor. Exatamente, Nas condições que a isso aí. gente tem que dar Mas hoje tem assim, tudo, né? nas condições que a gente tem, mas eu posso melhorar. Melhorar, com certeza. Porque não dá pra dizer assim, mas o que eu posso dar é isso. Sim. Não. Não pode ficar acomodado, não, né? a gente pode dar mais, a gente pode evoluir, a gente pode crescer. Sim. A gente pode dar um pouco mais do que eu já dou pra Deus, sabe? Deus Não, deu é. seu filho na cruz por nós. Por que a gente vai dar menos? Exato. Menos que isso, né? Que é Não, aquele... a gente não consegue chegar perto disso, né? Mas É. por que eu vou dar o meu mínimo? Na verdade, tem que dar mas o isso máximo, né? Mas isso também tem uma disposição interna. Porque do tipo assim, eu dou meu coração pra Deus, mas eu posso melhorar meu coração pra dar um coração melhor pra Ele. Então, assim, cada missa em que eu vou rezar no ato penitencial, eu colocar de fato meu coração para que ele se melhore, ou em cada confissão, ou em cada terço às 4 da manhã que eu rezo. O que importa, eu preciso melhorar. Sim. Se eu dou o meu coração a Deus, mas ele não é tão bom assim ainda, e ninguém tem um coração tão bom assim ainda, ele pode ser um coração melhor, eu posso evoluir. E assim é o coração, e assim é com a paróquia, e assim é com a pastoral, e assim é com a vida. Eu acho que a gente tem... Normalmente as pessoas têm essa primeira conversão, né? Que é quando tem a primeira experiência com o amor de Deus. Mas as conversões do dia a dia... Porque pra mim a conversão ela nunca acaba, né? Mas essas pequenas conversões do dia a dia eu acho que são as mais desafiadoras. De a gente olhar no nosso dia a dia, enxergar nossas misérias e falar... Nossa, eu preciso muito melhorar Eu preciso. nisso aqui. Acho que isso é bem desafiador. Eu acho que sobre conversão, sempre acho que é uma das poucas palavras que a gente não pode conjugar no passado. E toda pessoa que fala que se converteu, eu desconfio dela. E acho que a conversão não foi verdadeira. Porque ou a gente está se gente vive um convertendo, processo, né? ou você vai se converter. Mas se alguém fala, eu me converti, pra mim já... Sim. Porque que tem um momento de toque de Deus, de cuidado, Sim. ok. Mas que já foi, não. Ou ele tá sendo hoje, ou ele vai ser amanhã. Agora, passado, não. Sim. Eu tô me convertendo hoje. Eu tô evoluindo hoje. Padre, infelizmente, Nossa. nosso tempo tá acabando. Cara, a gente queria falam mais umas... demais. a gente queria mais umas 2 horas. Não, Mas a gente tá. promete... Eu volto. O senhor Não, volta, tem- né? ó, A eu gente vou trazer promete que a um gente vai desafio. fazer um episódio número... Eu vou trazer um desafio eu vou pra me eles. convidar pra voltar. Com no mínimo 2 horas de Não, tem que episódio. trazer o Padre Diego e, o Rodrigo. Padre Rodrigo E o junto. Vamos combinar. Por favor. Isso, Por favor. cara, perfeito. Aí pode ser 3 tá? horas. Padre, muito obrigado, né, pela Obrigado. sua participação, né? Dá tempo rapidinho do jogo? Rápido? A gente Dá? vai fazer um jogo... Vai ser um jogo Super rápido, super rápido. Isso, Vamos, super bora. rápido. Jogo tá? rápido, super rápido. Vamos lá. A gente já explicou pro senhor antes nos Eu tô com medo, mas vamos lá. bastidores. Mas vamos lá. As palavras, né? Então, família. Casa. Igreja. É a nossa mãe. Fracasso. Superável. Sucesso. Pra todos. Santo de devoção. João Paulo II. São José também vai entrar aqui, tá? Um sonho. O meu sonho era ser padre. E agora eu tô muito feliz com isso. Se pudesse conversar com alguém. Eu vou ter que falar a história muito grande, mas é uma senhora. Tá. Mas Tá. daí um Tá. dia eu conto. Um dia eu conto tudo um bem. segundo. Isso, Um segundo. Um segundo. Eu já vou perguntar aqui. eu quero saber Coragem essa é? história. Coragem é ir em frente mesmo com medo. Futuro. Futuro Deus tá nas mãos de Deus. Padre Diego por Padre Diego. Um homem de Deus. Muito bem, muito obrigada, Padre. Que prazer conhecer um pouquinho da sua história. Gostei muito. Vou acompanhar mais, né, junto e quero ir muito no Papo de Sacristia. É Papo de Sacristia, né? Isso. Tu não conhece Corupá? Corupá tu conhece, não conhece? Vocês Vamos têm que seminário ainda. conhecer Corupá. Nós estamos com a pousada lá, tá tão legal. Agora vamos lá passar uns Não, dias. mas o seminário é um local lindo, assim. É. Todo mundo, todo católico, né, aqui da nossa região Por tem que favor, conhecer. vamos por passar em favor. Corupá. Tem que passear Sim, lá. mas que honra conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua vocação. Muito obrigada por ter vindo. E
assim, uma última mensagem. Se essa mensagem passasse em todos os telões, opa, até bati no microfone. Se essa mensagem chegasse para todo mundo, que mensagem que o senhor deixaria? Olhando pra câmera aqui. Olhando pra câmera. Muito simples. Vale a pena ser de Deus. Não tenham medo, não precisa escutar os outros. Ser de Deus vale muito a pena. E é isso. É isso. Então, obrigado, gente, por acompanhar nosso canal aí. Se inscreva. Já curte, aproveita, curte o episódio aí, faz um comentário. O padre Diego vai lá depois, vai ler os comentários, vai responder embaixo pra vocês, tá? Não falem mal de mim. Então, aguardem aí o episódio 2 e obrigado, né, por acompanhar a gente aí. Tá Até a bom? próxima. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço.